Oi, oi a todos, boa noite. Eu sou Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou. O que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz da outra vez mesmo? Ao vivo. Ok, vamos seguir o Instagram. Então, de novo, gente. Agora o som tá para vocês. Boa noite, meu nome é Noemi, sou professora, sou assistente social, sou escritora, sou membro de AA e de Alanon, e estou aqui para falar sobre codependência, como a codependência, como é, base do alcoolismo, base da adicção, de todas as codependência, como a estrutura que forma o vício, enfim, como que forma todas as dificuldades que o dependente vive e tem. Como é que é isso? A codependência é uma doença. Doença é uma coisa que tem características identificáveis, sintomas, ação física semelhante em todo mundo e cura. Remédio, remédio, né? Então, a doença tem essas características. A doença é uma coisa mensurável, é uma coisa tratável, reconhecível, né? Ou seja, o dependente, na maioria das vezes, tem as mesmas características, os mesmos sintomas, talvez as mesmas atitudes, e se trata da mesma maneira. Então, a partir do momento que a gente considera codependência doença, a gente vai modificar uma série de entendimentos, tá? Mas está aqui. Eu vou ler porque é melhor assim, aqui. Então, é melhor eu ler do que explicar só com as minhas palavras. Então, aqui, a codependência é uma doença da imaturidade emocional. Estou lendo o que está escrito. Codependência é uma doença da imaturidade emocional. O que significa isso? A criança não amadureceu e o ser adulto que se desenvolveu, ele cresceu fisicamente, mas emocionalmente ele tem uma imaturidade estrutural, de formação, de infância. Essa disfunção infantil, ela vem dessa criança viver numa família, numa situação, num ambiente abusivo, agressivo, de vício, violência, de ameaça, de abuso, abandono, medo, sofrimento. Essa vida que a criança vive na infância impede que essa criança cresça. Ela fica presa na sobrevivência, ela fica presa lidando com uma coisa muito maior do que ela, e ela é incapaz de lidar, então ela paralisa o desenvolvimento normal dela, porque ela vai ficar em estado de choque, só procurando sobreviver. Então, essa criança, o que acontece com ela? Ela tem dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, significa que não é capaz de se amar. Ela tem dificuldade de estabelecer fronteiras funcionais, que significa que ela não sabe se proteger. Ela nem sabe se proteger, nem ela sabe respeitar o outro. Ou ela permite que o outro avance, ou isso aqui é a criança codependente que se torna adulta. Ou ele, ela, a pessoa, né? Ou ela avança sobre o espaço do outro, ou ela permite que o outro avance no espaço dela. Isso vale, gente, para todas as mulheres adultas, os homens adultos, ou eles invadem, ou as mulheres invadem, ou eles se permitem ser invadidos e elas se permitem ser invadidas. Tá? Então, assim, é uma dificuldade de se proteger e de se relacionar. Dificuldade de absorver a própria realidade emocional, dificuldade de saber quem é. Eu cresci
completamente mudada por dentro. Toda cara, é difícil até explicar como é que eu era. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu absolutamente não entendi o que acontecia comigo, como que eu estava ali, como que eu ia sair dali, eu sabia só que eu precisava de ajuda, e aí, com 20 anos de idade, eu já procurei terapia. E um dia, 15 anos depois, eu encontrei o Al-Anon, né, um grupo de familiares alcoólicos. Por quê? Porque eu achava que eu era codependente do jeito que a gente entende a codependência. Essa codependência que é você conviver com uma outra pessoa que é viciada e você não. É você está numa situação difícil de convivência com alguém que é viciado, que é dependente, que é alcoólatra, e você se desespera e você não sabe lidar com isso, você se contamina com a doença, mas quem bebe é o outro e não o dependente. Esquece isso, gente. Esquece isso. Tá? O codependente é uma pessoa que cresce sem condições, seja homem, seja mulher, é uma pessoa que cresce sem condições de se amar, se cuidar, se proteger, se relacionar, saber que essa pessoa não é um ser humano, ela é um monte de problema ambulante. Ela não vai encontrar uma. Ela é uma pessoa boa e ela vai encontrar uma pessoa ruim. O homem que tem problemas, ele não vai encontrar uma mulher boa para se relacionar. Ele vai encontrar uma mulher problemática. A mulher que cresce dessa maneira vai encontrar um homem problemático. Uma pessoa que cresce assim, que é incapaz de se relacionar consigo mesmo, não vai ser capaz de se relacionar com o outro. Então, a gente está tratando aqui dessa criança que viveu trauma de infância, que sofreu violência, abuso, que cresceu num lar alcoólico e não aprendeu a ser um ser humano, aprendeu a ser uma pessoa defendida, igual o veterano de guerra. Igual o veterano de guerra vai para a guerra e encontra aquela situação absurda de demanda dele uma capacidade muito além da possibilidade dele. Né? O soldado que está lá, ele está lidando com coisas muito maiores do que ele, e ele não tem condição de enfrentar aquilo, ele tem condição de sobreviver. Se ele sobreviver, ele já está, poxa, né, já tem que agradecer. Agora, ele se torna um veterano de guerra e volta para casa totalmente incapaz de se relacionar com a realidade. E é assim que a gente cresce. A criança que sofre abuso na infância, e não é abuso sexual, não, gente, é abuso físico, verbal, é uma série de condições ruins para a criança crescer. Ela não sabe se amar, ela não sabe se proteger, ela não sabe quem é, ela não recebeu referência de quem ela é, né? Das pessoas que criavam ela. Dificuldade de satisfazer as necessidades adultas de forma madura. Ela não sabe se cuidar, ela não sabe procurar uma pessoa para fazer um bom relacionamento, ela não sabe se curar dos seus vícios, suas dificuldades, ela às vezes nem sabe que precisa de ajuda. Eu achava que eu era uma pessoa que ia viver a vida inteira do jeito que eu era, né? Com aquela cabeça que eu tinha, aqueles pensamentos rodando na minha cabeça, né, aquele inferno que às vezes eu tinha vontade de bater com a cabeça na parede. Eu achava que a minha condição era aquela, e eu ia viver para o resto da vida assim. E isso cria o codependente, isso é o codependente. O codependente é dessa forma. Ele é uma pessoa incapaz de se amar, de se relacionar, de se proteger, de se cuidar e de se comportar de maneira adequada à sua idade e circunstâncias. O alcoólatra, ele absolutamente não sabe se comportar, o viciado não sabe se comportar. Ele não sabe se cuidar, ele não sabe se proteger, ele não sabe se relacionar, ele não sabe se comportar. A gente não sabe nada disso porque não aprendeu nenhuma dessas coisas, então nós crescemos uma criança, crescemos uma pessoa que tem uma criança incapaz de sair do trauma, incapaz de saber quem é. Então, essa pessoa que cresce com essa imaturidade emocional, ela não vai ter condição de fazer um relacionamento com o mundo, ela não vai se desenvolver da melhor maneira, ela vai, de alguma maneira,
se destruir, né, e procurar por que ela vai se destruir. Essa é a como que a gente vai para essa codependência que é o que é o comum, né? O codependente é aquele que convive com um adicto e sofre. Vamos lá. Isso é o quê? A compulsão, a repetição. Freud. Vamos lá. Freud. Compulsão, a repetição e o retorno do não simbolizado. Freud. E mais do que Freud, gente, Freud, Bert Hellinger, Dr. Gabor Maté, Melanie Klein, uma penca de profissionais extraordinários, né? Freud, Gabor Maté, Melanie Klein, são pessoas que descobriram coisas que mudaram o mundo. Freud diz a compulsão à repetição. O sujeito tende a recriar nos vínculos adultos experiências emocionais infantis não elaboradas, esperança inconsciente de obter a reparação necessária. O que não foi simbolizado retorna como ato. O que não pode ser compreendido retorna como relação. Ou seja, quando a gente cresce, a gente vai repetir os nossos pais, os nossos progenitores, as pessoas que cuidaram da gente de uma forma abusiva, de uma forma. Não é interessante que eu sou filha de alcoólatra e eu disse para mim mesma que eu não gosto de beber, não vou beber nunca, eu não sou adicta. Eu disse isso para mim mesma. E muitos de nós dizem isso. Eu não vou repetir a minha mãe, eu não vou ser igual ao meu pai. E a gente repete, faz igualzinho. E às vezes a gente fica, meu Deus, eu estou fazendo igual a minha mãe, eu estou sendo igual ao meu pai. Porque está fazendo exatamente isso, está sendo igual ao seu pai e igual à sua mãe, ou a pessoa que cuidou de você, seu avô, sua avó, seja quem for. Você está fazendo a mesma coisa porque você precisa fazer a mesma coisa. Você não tem habilidade para fazer diferente. Aí, gente, isso que eu acabei de dizer é uma coisa bem séria, né? Bem séria. A gente não tem capacidade de fazer diferente. A gente repete porque é obrigatório, é necessário, é, é uma lei de Freud. Né? Freud explica, é uma lei freudiana. A gente repete até compreender. Bert Hellinger fala disso também, a lealdade familiar. Você não consegue ser melhor que os seus pais por lealdade, por amor aos seus filhos. Você teria até condição de ultrapassar o conhecimento deles, porque essa é a lei da natureza, digamos assim, tá? A natureza deseja que os descendentes criem mais, né, desenvolvam mais, abram mais do que os antepassados. E para muitos de nós isso é uma dificuldade extraordinária. A gente não consegue ser mais e melhor que os nossos pais, porque estão presos a eles por essas correntes de lealdade, de dificuldade, né, de incapacidade de produzir uma vida própria com autoestima, com capacidade de se proteger, com capacidade de se cuidar e se relacionar e respeitar o outro, com capacidade de se comportar adequadamente e trazer para si o que é bom para si. Isso é o oposto da adicção, isso é o oposto do que o alcoólico, o adicto se comporta. Ele ser, se amar. Olha só, é o oposto. Olha, é o oposto mesmo, sabe? Oposto. Oposto, oposição real, 360 graus, não, 180 graus. 180 graus de diferença. Está aqui o adicto, o viciado, o alcoólatra, está aqui o comportamento da pessoa madura, que se ama, que sabe se cuidar, que sabe se proteger, que sabe se relacionar, que sabe se comportar. Conhece algum adicto que tem essa capacidade? Não existe, não temos isso. Quando a gente entra em recuperação, a gente pode desenvolver isso. Antes de entrar em recuperação, o adicto ele é incapaz de se amar, ele é incapaz de se cuidar, ele é incapaz de se relacionar, de se proteger. Enfim, ele é incapaz, gente. Ele é incapaz porque ele é incapaz porque ele não sabe, ele não tem como, ele não tem recursos internos para passar essas dificuldades. Ele parou no trauma, ele não se desenvolveu, a criança não cresceu, a criança ficou parada, não cresceu por qualquer razão, ela ficou parada no trauma. Isso é
aquela coisa do veterano de guerra. Você encontrou uma bomba explodindo na sua frente. Você encontrou um adulto ameaçador. As pessoas que deviam cuidar de você, elas eram as pessoas que te ameaçavam a sobrevivência. Não tem como a criança crescer de uma forma normal. Ela tem que ficar parada no trauma por uma questão de sobrevivência. Ela não aprendeu mais do que isso. E quando está na fase adulta, o que ela faz? Segundo Freud, segundo outros grandes descobrimentos, a criança repete, aquela criança que está dentro do adulto, vai repetir situações até encontrar a condição de compreender aquilo. Isso faz com que o alcoólatra, se ele não encontra compreensão, ele continua bebendo, e vai morrer. Ele não sai da situação de dor, de dependência, de imaturidade, ele não cresce. Então, se não procurar ajuda, ele vai continuar repetindo, até morrer. A gente já viu isso acontecer. Né? A pessoa que escolhe, por exemplo, vício, cada um escolhe um vício diferente para anestesiar a sua dor. O alcoólatra escolhe a garrafa. Algumas pessoas escolhem o outro. Escolhem aquilo que é igual ao pai ou igual à mãe, vai ter condição de competir com aquela pessoa todas as histórias de família, todas as histórias de papai e mamãe. E aí e é, fica surpresa e sem entender como é que está se relacionando com uma pessoa que é igual ao papai, que é igual à mamãe. Meu Deus, ele é igual ao meu pai, ela é igual à minha mãe. Porque é essa pessoa que você precisa. Ela vai te ajudar no seu subconsciente, essa pessoa vai te ajudar a repetir aquelas coisas até entender. Isso explica por que algumas mulheres e homens, ficam em relacionamentos abusivos até que a coisa seja absolutamente insuportável, tem que chamar a polícia, é, chegue, seja possível chegar até a violência física. Isso não é crime, isso não é permitido em circunstância alguma. Mas acontece que, da mesma forma que o alcoólatra vai beber até morrer, a pessoa que vive nessa situação de abuso, de vício abusivo, ela vai continuar fazendo aquilo até morrer também. Porque se a pessoa não descobre o seu problema, se a pessoa não encontra saída para o seu problema na dor, ela vai continuar sendo a dor, né, é a maior, enfim, aquilo que é mais. Quando você sofre, você precisa encontrar uma saída. Então, causar o sofrimento, está aqui escrito, está aqui, gente, vou ler de novo. O sujeito tende a recriar nos vínculos adultos experiências emocionais infantis não elaboradas com esperança inconsciente de obter uma reparação necessária. Essa atitude é uma atitude inconsciente, né? O subconsciente está lá traumatizado e você não lembra, às vezes, das coisas, mas o subconsciente aquilo está registrado no subconsciente, o trauma está lá, e o subconsciente quer que isso apareça, para que você veja, que você entenda. Então, esse é o codependente que a gente vai tratar, que a gente vai falar, não vai tratar, que a gente vai falar aqui. Essa pessoa que saiu de uma infância difícil, complicada, convivendo com o alcoólico, e se tornou um adulto incapaz, sem habilidade, incapaz no sentido de sem habilidade, sem a capacidade de se relacionar, de fazer escolhas boas para si, de ser bom para si mesmo. Para alguns de nós, isso é uma coisa assim, marciana. A pessoa que sabe cuidar de si, se proteger, se ama, essa pessoa é uma pessoa de Marte. A gente não tem a menor ideia como é que é isso. Nós não temos a menor condição de saber como que é isso. Até eu entrar em recuperação, eu achava que eu ia ser sempre daquele jeito e não ver sofrendo aquela coisa que eu tinha, aqueles espinhos internos. Em outra live eu falei isso, né? Os espinhos internos, era como se tivesse um monte de espinho dentro de mim, todo terminando na minha pele, espetando na minha pele. Cada vez que alguém, eu conheço outras pessoas
que agem dessa forma também. Você se tocar a pele, você vai apertar a pele contra o espelho. Já está lá doendo. Você toca, você aperta e dói mais. Então, se você toca, a pessoa mantém distância. Eu tinha né, um clarão assim em volta de mim. Praticamente ninguém chegava perto. E isso era feito na base da pressão, raiva, né, ofensa. Era as características, como é que eu vou dizer? As características semelhantes. Todos os adictos se comportam da mesma maneira. E escolhem as adicções para repetir, para anestesiar a dor, a incapacidade, né? Aquela dor que torna você incapaz de se amar. Isso é uma dor enorme. Aquela dor, aquele trauma que te torna incapaz de se amar, incapaz de se cuidar, incapaz de se conhecer. O que a pessoa que é incapaz de amar, incapaz de se amar, de se cuidar, de se conhecer, de se proteger, o que essa pessoa vai fazer? Se anestesiar. Logo, começa logo na infância, na adolescência, na primeira adolescência, na segunda adolescência, na idade adulta, em alguma hora, essa pessoa vai disparar os gatilhos para ela repetir, para se entender. Essa situação de não se amar, não saber o que é bom, trazer para si o que é bom, né? Não se conhecer. Essa dor é insuportável. Insuportável, gente. Eu me lembro perfeitamente, porque agora já melhorou bastante. Eu estou em recuperação, minha A em alemão, há vários anos, e consegui diminuir o estresse, a dor. A recuperação permite isso. A recuperação permite que a gente reaprenda aquilo que não aprendeu na infância. A gente aprende a se amar, a gente aprende a se amar em recuperação, a gente aprende a se comportar, aprende a se relacionar, a ouvir o outro, né, a deixar o outro falar e a gente ouve. A gente aprende coisas que a gente tinha que ter aprendido na infância. A gente entra em recuperação e aprende, né, tudo de novo. A gente aprende aquilo que a gente não aprendeu. Aí a recuperação ela é maravilhosa, né? Ela é uma coisa extraordinária. Por isso, muitas pessoas se apaixonam pelos seus grupos de recuperação, porque a gente encontra, de repente, é como se fosse um beduíno perdido no deserto que, de repente, encontra um oásis. A gente nem acredita que aquilo existe. Enfim, gente, chegando no tempo de terminar a nossa live, então, no final, porque é isso que é o mais importante de tudo. Nós temos uma característica, uma condição de vida, né, uma doença que nos torna assim, mas e isso causa uma dor imensa e faz com que a gente procure anestesia e repetição. Então, a gente vai procurar a anestesia da dor que a gente sente e repetição dessa dor, para a gente poder elaborar e resolver. Tá? E, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de entrar em recuperação e resolver uma parte devagarzinho, vai procurando mais conhecimento, mais resposta, e vai melhorando essa recuperação, vai aprendendo o que não sabia. E aqui, o que eu estou querendo trazer, né, esse conhecimento que eu adquiri em recuperação, procurando ajuda, estudando, conhecendo, praticando o meu trabalho e convivendo com os adictos e sendo adicto em recuperação. Aí eu encontrei esse conhecimento. O que é a doença da codependência, da imaturidade, por que isso acontece, como Freud explica, Freud, né, Hellinger, Melanie Klein, né, por que nós somos somos, e aí onde que a gente encontra a recuperação, a espiritualidade, o que nos falta, nós não tivemos na infância foi várias coisas, mas também espiritualidade. Espiritualidade é você olhar o mundo como ele é, não é religiosidade. Né? A espiritualidade é um funcionamento superior
Não é aquele funcionamento que lama na, na dor, no sofrimento, na bebida, na violência. Isso daqui não é espiritualidade. A espiritualidade é um funcionamento superior, quando você consegue olhar a vida como ela é, ser grato por todas as coisas bonitas que existem, ser grato a Deus por ter permitido a você, né, se encontrar, se resolver. A espiritualidade vem desse entendimento superior das coisas da vida. Tá? A espiritualidade está aqui entre nós, ela não está lá longe, na igreja ou na religião lá longe. A pessoa que tem uma religião, o que acontece com essa pessoa que ela tem uma fé bonita? Ela traz a fé dela para a sua vida, porque a espiritualidade ela não está longe. A espiritualidade está aqui. Se não está no chão, na lâmpada, né, no conhecimento, naquele funcionamento que a gente está acostumado. Não está no bar. A espiritualidade não está no bar, gente, desiste. O, o álcool entra por um lado e a espiritualidade sai pelo outro. Infelizmente, é assim que é. O álcool entra por uma porta, a espiritualidade sai pela outra. O álcool entra por uma porta, a sanidade sai pela outra. Infelizmente, é assim que é. E a gente está aqui para conhecer isso, para conhecer esse aspecto, né? Que a gente, em recuperação, quando estamos em recuperação, nós sabemos que a droga entra por uma porta, né, a sanidade sai pela outra. Por isso, muitos de nós evitamos com tanta força as situações em que a bebida, que é a droga, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é a porta do inferno. Nós sabemos disso. Por que estamos em recuperação? Porque sabemos um pouco mais nos amarmos, nos cuidarmos. A gente sabe que aquilo ali vai ser ruim para a gente se cuida. Então, aí a gente sabe, se cuidar, a gente aos poucos vai aprendendo a se relacionar, falar o com o outro, a gente vai aprendendo a se conhecer, saber quem é. Essa é a recuperação. Então, é esse crescimento da identidade emocional que nos foi forçada, e aqui a gente encontra o caminho de crescimento, a gente encontra o caminho da espiritualidade. É isso que a gente precisa mais do que tudo, o caminho da espiritualidade, do amor, né? Dos 12 passos, é esse caminho. Então, gente, eu estou aqui trazendo um pouco desse conhecimento, né, de por que a gente chegou aonde a gente chegou. Quando a gente chega em recuperação, a gente já passou por um terrível bom, e aí encontrou a recuperação. Né? Chegou lá no fundo do poço, decidiu, não quero mais sofrer, vou procurar a recuperação. Tá, mas como, por que a gente chegou aqui? Né? De que maneira? Por que a gente repete aquilo que a gente estudou que ia repetir? Qual é a razão disso? E aqui eu, né, tenho mais informação sobre isso, tem um curso, e aí eu vou apresentar esse curso para vocês. Depois da Semana Santa, eu vou apresentar o meu curso para vocês, um curso sobre compreensão e superação da codependência e da adicção. Isso, claro que isso não é uma coisa que tem curso para isso, mas se você entender a codependência, você vai compreender muito mais coisas no mundo da sua vida, da sua convivência, e isso ajuda na recuperação. Mas isso é para semana que vem. Por agora, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. É uma alegria. E para você que chega e depois da aula, né, depois do momento da live, que seja útil para você, que seja esclarecedor, né? E depois a gente vai passar mais informações sobre isso, ok? Muito obrigada por estarem aqui, né? E até semana que vem. Um grande beijo. Bye, bye.